Mude a sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo no qual vive. Se você clicou neste vídeo, você está prestes a encontrar uma verdade quântica tão fundamental, tão disruptiva para tudo que você foi condicionado a acreditar sobre a realidade, que seu cérebro irá literalmente se reorganizar após compreendê-la. Não uma reorganização metafórica, mas uma reorganização real. Caminhos neurais se reestruturando, estruturas conceituais se dissolvendo, suposições fundamentais sobre a existência colapsando e se reconstruindo em torno de uma verdade que contradiz a realidade consensual, mas explica a natureza real do que você é e onde você existe. Isso não é hipérbole. A neurociência confirma que encontrar informações fundamentalmente incompatíveis com a visão de mundo existente desencadeia uma reorganização neural à medida que o cérebro tenta integrar uma verdade que não se ajusta aos modelos mentais atuais. E a verdade quântica que você está prestes a entender é maximamente incompatível com a visão de mundo que lhe foi ensinada, tornando a reorganização não apenas possível, mas inevitável uma vez que a compreensão ocorra. Existe uma verdade quântica específica que muda tudo quando compreendida. Não um fato superficial sobre mecânica quântica, mas uma implicação da mecânica quântica tão profunda que compreendê-la totalmente dissolve a fronteira entre você e a realidade, entre observador e observado, entre consciência e manifestação. Esta verdade não está escondida em matemáticas complexas. Esta verdade é simples, direta, inegável, uma vez declarada claramente. Mas a simplicidade a torna mais disruptiva, em vez de menos, porque você não pode descartá-la como sendo complicada demais para entender ou abstrata demais para aplicar. Esta verdade é imediatamente compreensível e a compreensão imediata desencadeia a reorganização imediata. A maioria das pessoas nunca encontra esta verdade claramente declarada. Elas aprendem fragmentos da mecânica quântica, efeito do observador, colapso da função de onda, superposição, mas nunca veem como esses fragmentos se combinam em um único reconhecimento devastador que explode completamente a visão de mundo clássica. Elas mantêm uma compreensão compartimentada onde a estranheza quântica se aplica a partículas em laboratórios, enquanto sua vida permanece governada por suposições clássicas sobre matéria sólida, um eu separado e uma realidade objetiva externa. Essa compartimentação protege o cérebro da reorganização. Mas uma vez que você vê a verdade que torna a compartimentação impossível, uma vez que você entende a implicação que se aplica diretamente à sua existência, o cérebro não tem escolha a não ser se reorganizar em torno do novo entendimento, porque a estrutura antiga não pode conter a verdade que foi compreendida. Você consegue sentir a antecipação misturada com resistência? Parte da consciência quer saber a verdade que muda tudo. Outra parte quer manter a visão de mundo confortável e familiar, mesmo que essa visão de mundo seja falsa. A resistência é normal. O cérebro prefere estabilidade em vez de precisão. Prefere manter as estruturas neurais existentes em vez de reorganizá-las. Mas a consciência que clicou neste vídeo já escolheu a verdade em vez do conforto. Já se comprometeu a saber, mesmo que o saber interrompa tudo. Esse compromisso o guiará pela reorganização que segue a compreensão. A mecânica quântica não é apenas física descrevendo como pequenas partículas se comportam. A mecânica quântica é a descrição da natureza fundamental da realidade. Uma natureza que se aplica a tudo, incluindo você, sua consciência, sua experiência de existência. E quando você entende o que a mecânica quântica realmente diz sobre observador e observado, sobre medição e realidade, sobre consciência e mundo físico, você descobre uma verdade tão radical que a visão de mundo clássica não pode sobreviver ao contato com ela. A visão de mundo que diz que seu eu separado observa uma realidade objetiva externa colapsa. E o que emerge desse colapso é um reconhecimento tão libertador e tão aterrorizante que o cérebro deve se reorganizar para acomodá-lo. Antigos místicos conheciam esta verdade através da experiência direta. Eles tentaram comunicá-la através de paradoxos, ensinamentos de koans projetados para quebrar a mente lógica e forçar o reconhecimento além da compreensão conceitual. A física quântica moderna chegou à mesma verdade através de evidências experimentais e prova matemática. Caminhos diferentes, mesma verdade. E essa verdade é que o observador não está separado do observado. A consciência não está separada da realidade. Você não está vivenciando um mundo externo predeterminado. Você está participando na criação do mundo vivenciado através da observação que colapsa a probabilidade em atualidade. Não filosoficamente, não metaforicamente, mas na verdade, fisicamente, quântica e mecanicamente.
Tome um fôlego. Profundo. Porque o que vem a seguir declara a verdade explicitamente, declara-a tão claramente que você não pode entender mal, não pode descartar, não pode compartimentar para longe da aplicação direta à sua existência. E uma vez que você entenda esta verdade, uma vez que a compreensão ocorra totalmente, seu cérebro começará a se reorganizar. Não instantaneamente, a reorganização leva tempo enquanto os caminhos neurais se reestruturam. Mas inevitavelmente, porque a verdade incompatível com a visão de mundo atual força o cérebro a escolher entre a negação e a reorganização, e a consciência que busca a verdade escolhe a reorganização, mesmo sendo disruptiva. Você está prestes a entender a verdade quântica que torna a negação impossível. Prepare-se para o reset. Aqui está a verdade declarada diretamente. Você não é um observador passivo assistindo a uma realidade pré-determinada se desenrolar. Você é um participante ativo colapsando o campo de probabilidade quântica na realidade vivenciada através da observação antes de você observar. A realidade não existe em um estado definido. Ela existe como uma superposição de todos os estados possíveis simultaneamente. Sua observação faz com que uma possibilidade colapse da superposição para a experiência definitiva que você percebe. Você não está descobrindo o que já está lá. Você está determinando o que aparece através do ato de observar. Não às vezes, não ocasionalmente, a cada momento, a cada observação, a cada experiência. A realidade não existe independentemente esperando para ser observada. A realidade passa a ter uma existência definida através da sua observação, colapsando a probabilidade em atualidade. Isso não é interpretação ou filosofia. Isso é o que a mecânica quântica demonstra. Experimentalmente, o experimento da dupla fenda prova que partículas existem em superposição até serem observadas, e então colapsam em um estado definido quando a observação ocorre. Experimentos de escolha retardada provam que a observação determina retroativamente o que aconteceu, mesmo após o evento ter ocorrido. Experimentos de apagador quântico provam que você pode mudar o passado mudando o que é observado no presente. Tudo isso converge para a mesma conclusão. A observação não revela passivamente uma realidade pré-existente. A observação participa ativamente na determinação de qual realidade se manifesta a partir do campo de probabilidade aplicado à sua experiência. Agora mesmo, lendo estas palavras, você pensa que está observando um texto que existe independentemente na tela. Mas, quântica e mecanicamente, antes da sua observação, a tela e o texto existem como um campo de probabilidade. Superposição de todos os estados possíveis, incluindo tela com texto, tela sem texto, tela que é de cor diferente, variações infinitas. Sua observação colapsa essa probabilidade na experiência específica da tela com texto nesta configuração. Você não está vendo o que existe objetivamente. Você está vendo que sua observação colapsou do campo de probabilidade. A tela parece independente, mas o estado definido da tela existe porque você a observou, causando o colapso da superposição para a atualidade vivenciada. Isso se aplica a tudo, não apenas a partículas quânticas em laboratório. Tudo é um sistema quântico. Seu corpo é uma superposição colapsando através da observação em sensações definidas. Outras pessoas são padrões de probabilidade colapsando através da sua observação em uma presença vivenciada. O mundo físico é um campo quântico colapsando em um ambiente vivenciado através da observação que determina quais possibilidades da superposição se tornam reais. A solidez, a definição, a independência aparente da realidade. Tudo isso é uma aparência criada pela observação colapsando a probabilidade, não uma condição pré-existente que você está descobrindo. Você consegue sentir seu cérebro começando a resistir a isso? A resistência é previsível. Esta verdade contradiz tudo o que lhe foi ensinado sobre ser um observador separado de um mundo externo independente. Você foi ensinado que a realidade existe objetivamente e sua observação simplesmente revela o que está lá. Mas a mecânica quântica prova que isso é falso. A realidade não existe em um estado definido até ser observada. A realidade existe como probabilidade e a observação colapsa a probabilidade na definição da experiência. Você não é um observador da realidade. Você é um co-criador da realidade através da observação que determina o que se manifesta do campo quântico de possibilidade. Este reconhecimento dissolve a dualidade sujeito-objeto em um nível fundamental. Não existe você observando a realidade, duas coisas separadas interagindo.
Existe um processo quântico unificado onde a consciência e a manifestação física são dois aspectos de um único processo. Observação e observado não são separados. Consciência e matéria não são substâncias diferentes. Tudo é um campo quântico. E o que você chama de si mesmo é um padrão de consciência localizado observando o campo quântico e, por meio disso, colapsando na realidade vivenciada que inclui a experiência de ser um observador separado. Mas essa separação é uma ilusão criada pelo próprio processo. Seu campo quântico observando a si mesmo e colapsando a si mesmo em forma vivenciada através da observação. Entender esta verdade não é apenas aprender uma nova informação. Entender esta verdade destrói a suposição fundacional sobre a qual o cérebro se organizou, a suposição de que você está separado da realidade que observa. Quando essa suposição se dissolve, toda crença, todo conceito, todo entendimento construído sobre essa fundação torna-se instável. O cérebro deve se reorganizar em torno de uma nova fundação. Você não está separado da realidade. Você está participando na manifestação da realidade através da observação que colapsa a probabilidade na experiência. Essa reorganização é o que o reset cerebral significa. Não que você esqueça tudo, mas que tudo que você sabe é recontextualizado em torno da verdade de que você não é um observador da realidade, mas um participante na emergência contínua da realidade a partir do campo de probabilidade quântica. Antes que o cérebro possa se reorganizar em torno da verdade quântica, ele tentará resistir, negar ou compartimentar a verdade para proteger a visão de mundo existente. Compreender esses padrões de resistência ajuda você a reconhecer quando eles estão operando, para que possa se mover através da resistência em vez de ficar preso nela. Porque a resistência não está errada. A resistência é um mecanismo de proteção normal. Mas a resistência impede a reorganização que é necessária para a consciência evoluir além da visão de mundo clássica limitada para a compreensão quântica que é mais precisa, embora mais desorientadora. O primeiro padrão de resistência é o descarte intelectual. Isso é apenas interpretação da mecânica quântica, não um fato comprovado. O cérebro tenta categorizar a verdade como opinião em vez de realidade verificada. Mas esse descarte falha quando você examina as evidências. Cada experimento quântico confirma que a observação afeta os resultados. Cada teste de previsões quânticas valida a matemática que requer o colapso dependente da observação. Interpretação de Copenhague, interpretação de muitos mundos, até teorias de colapso objetivo. Todas concordam que a observação desempenha um papel crucial na determinação do que se manifesta. O mecanismo específico é debatido, mas que a observação afeta a realidade é um fato verificado experimentalmente, não uma especulação filosófica. A segunda resistência é a compartimentação. Efeitos quânticos só se aplicam a partículas, não há realidade macroscópica. O cérebro tenta manter a verdade quântica confinada à escala microscópica para proteger a visão de mundo clássica sobre a experiência cotidiana. Mas essa compartimentação é falsa. Tudo é feito de partículas quânticas. Seu corpo, cérebro, ambiente, todos compostos de átomos seguindo regras quânticas. A decoerência torna a superposição quântica difícil de observar na escala macroscópica. Mas a decoerência não elimina a natureza quântica. Ela apenas faz com que os ramos da superposição se separem rapidamente, criando uma aparência clássica a partir de um substrato quântico. Seu mundo é quântico. Sua observação o colapsa. A escala não muda essa dinâmica fundamental. A terceira resistência é o medo do solipsismo. Se eu estou colapsando a realidade através da observação, isso significa que estou criando tudo e os outros não existem. O cérebro recua diante de uma implicação que parece fazer de você o único criador, sendo os outros apenas sua criação. Mas esse medo interpreta mal a verdade quântica. Você não é uma consciência solitária colapsando toda a realidade. Você é um nó de observação em um campo interconectado onde múltiplas consciências colapsam a probabilidade simultaneamente. Outros existem como seus próprios pontos de observação, colapsando a realidade a partir da perspectiva deles. O que você observa e o que eles observam se sobrepõem através do emaranhamento quântico, criando uma realidade compartilhada e consistente sem exigir que uma única realidade objetiva exista de forma independente. Você não está criando os outros. Você está cocriando uma experiência compartilhada com os outros através de múltiplos pontos de observação que afetam um campo quântico unificado.
A quarta resistência é a evitação de responsabilidade. Se minha observação cria a realidade, isso significa que coisas ruins acontecendo são minha culpa. O cérebro quer evitar a culpa mantendo que a realidade é independente da observação, tornando você uma vítima das circunstâncias em vez de um participante na manifestação. Mas a verdade quântica não significa que você controla conscientemente tudo o que se manifesta. A maior parte da observação é inconsciente. A maior parte do colapso é determinada por distribuições de probabilidade moldadas por eventos passados, pelo campo coletivo, por leis físicas, não pela intenção consciente. Você participa do colapso através da observação, mas participação não significa controle absoluto. Entender a verdade não é sobre culpa. Entender a verdade é reconhecer que você não é uma vítima impotente de circunstâncias externas, mas um participante consciente que afeta as distribuições de probabilidade através de como e do que você observa. A quinta resistência é a desestabilização existencial. Se a realidade não é sólida e independente, em que posso confiar? O cérebro experimenta a verdade quântica como ameaçadora porque a certeza se dissolve. Certeza de que você é um eu separado. Certeza de que a realidade é objetiva. Certeza de que o passado é fixo e o futuro é predeterminado. Essa dissolução parece como perder o chão. Perder a estabilidade. Perder a fundação sobre a qual você construiu sua identidade. Mas a desestabilização é necessária para a reorganização. A antiga fundação era falsa, embora confortável. A nova fundação é verdadeira, embora inicialmente desorientadora. O cérebro irá se estabilizar em torno da verdade quântica assim que a reorganização for concluída. Mas, durante a transição, a desestabilização é inevitável e necessária. Reconheça essas resistências operando em sua consciência agora mesmo. Note os pensamentos surgindo que descartam, compartimentam, temem, evitam a responsabilidade ou se sentem desestabilizados. Isso é o cérebro tentando proteger a visão de mundo existente da verdade que a ameaça. Não lute contra a resistência. Não a julgue. Apenas reconheça que está acontecendo. Esse reconhecimento cria um espaço onde a resistência pode ser testemunhada sem controlar a resposta, permitindo que a verdade penetre mesmo enquanto a resistência opera. A resistência se dissolverá naturalmente à medida que o cérebro se reorganizar. Forçar a resistência a desaparecer antes que a reorganização se complete apenas cria mais resistência. Permita a resistência. Testemunhe-a, continue compreendendo a verdade apesar da resistência. A reorganização acontecerá naturalmente se você não deixar a resistência parar a compreensão. Agora aprofundamos o entendimento explorando o que observação realmente significa na mecânica quântica, porque o mal entendido sobre a observação cria confusão sobre a verdade quântica. A maioria das pessoas pensa que observação significa olhar conscientemente para algo com atenção. Mas a observação quântica é mais fundamental do que a atenção consciente. Observação é qualquer interação que poderia, em princípio, ser conhecida pela consciência, quer a consciência esteja atualmente prestando atenção a ela ou não. Entender isso esclarece como você está continuamente colapsando a realidade, mesmo quando não está focando conscientemente na maior parte do que vivência. A observação quântica ocorre quando um sistema interage com o ambiente de uma forma que cria informações que poderiam ser acessadas pela consciência. Um fóton atingindo sua retina cria informações que poderiam se tornar visão consciente. Uma onda sonora vibrando seu tímpano cria informações que poderiam se tornar audição consciente. Uma molécula ligando-se a um receptor cria informações que poderiam se tornar olfato consciente. Essas interações causam o colapso da superposição para estados definidos antes que a consciência se dê conta do que colapsou. No momento em que a consciência atende à experiência, o colapso já ocorreu através da interação física que criou a informação acessível. Isso significa que você está colapsando a realidade continuamente através de bilhões de interações quânticas por segundo, não apenas através de uma atenção consciente ocasional. Cada entrada sensorial, cada disparo neural, cada interação molecular no corpo, tudo isso são observações no sentido da mecânica quântica, interações que criam informações potencialmente acessíveis à consciência, causando assim o colapso da superposição para estados definidos. A maior parte disso ocorre inconscientemente. Mas a observação inconsciente ainda colapsa a probabilidade em atualidade. Você não precisa focar conscientemente em algo para observá-lo mecanicamente de forma quântica.
A observação acontece através da interação física e a consciência se torna ciente dos resultados já colapsados. Mas a consciência não é irrelevante. Embora a observação possa ocorrer inconscientemente através da interação física, a atenção consciente afeta quais observações ocorrem e como as distribuições de probabilidade colapsam. Quando a consciência foca em algo, a atividade neural associada a esse foco cria observações quânticas adicionais, potencialmente afetando as distribuições de probabilidade de formas que a observação inconsciente não afetaria. A intenção consciente pode influenciar quais possibilidades se tornam mais prováveis antes que o colapso ocorra. A atenção focada pode manter a coerência quântica por mais tempo do que ocorreria naturalmente, permitindo diferentes resultados de colapso. A consciência participa do processo quântico, embora não seja exigida para cada colapso individual. Aplicado na prática, você está continuamente colapsando a realidade através da observação inconsciente, a entrada sensorial criando o mundo vivenciado momento a momento através de bilhões de interações quânticas. Mas a observação consciente adiciona uma camada de influência. O que você foca, como você observa, o que você espera ver, afeta potencialmente as distribuições de probabilidade antes do colapso, influenciando o que se manifesta do campo quântico. Você não está apenas descobrindo o que está lá, você está participando do que aparece. Isso muda sua relação com a realidade. Você não é um observador passivo de um mundo fixo, você é um participante consciente em um campo quântico dinâmico de probabilidade. A compreensão dessa verdade quântica desencadeia a reorganização neural porque ela invalida a arquitetura neural construída sobre a suposição de separação. Se o observador e o observado são um único processo quântico, então os caminhos neurais projetados para processar um eu separado observando um mundo externo separado não são mais precisos. O cérebro deve se reorganizar para refletir a unidade do processo de observação-manifestação. Essa reorganização não é algo que você faz, é algo que acontece como resultado da compreensão da verdade. É como ver uma ilusão de ótica onde, uma vez que você percebe o padrão oculto, não consegue mais ver a imagem antiga. A estrutura neural vê a verdade quântica e começa a se realinhar de acordo. Antigos padrões de percepção baseados em separação e passividade começam a se dissolver. Novos padrões baseados em participação e colapso de probabilidade começam a se formar. Este é o reset cerebral. A desorientação que você pode estar sentindo é o sinal físico de que as antigas estruturas neurais estão se soltando. Não tente forçar a clareza. Permita que a reorganização ocorra em seu próprio ritmo. A verdade que você compreendeu trabalhará através de sua consciência, reestruturando sua percepção até que você não apenas entenda a verdade quântica intelectualmente, mas a perceba diretamente em cada momento de experiência. Considere a implicação para o que você chama de matéria. Na visão de mundo clássica, a matéria é sólida, densa e existe independentemente da consciência. Na verdade quântica, a matéria é energia organizada em padrões de probabilidade que colapsam em solidez aparente somente através da observação. A solidez de uma pedra não é uma propriedade inerente da pedra, é o resultado do colapso da função de onda através da interação de observação. A pedra existe como um campo de probabilidade até que a observação a colapse na experiência de uma pedra sólida. Isso significa que o mundo físico é muito mais fluido e responsivo do que nos ensinaram. Ele não é uma estrutura rígida, é uma possibilidade contínua se atualizando através de você. Quando você entende isso profundamente, o peso e a densidade da realidade começam a diminuir. Você não está mais lutando contra um mundo sólido e intransigente, você está navegando em um campo de probabilidade que responde à natureza da sua observação. O tempo também é recontextualizado. Na visão clássica, o passado é fixo e o futuro é um mistério. Na verdade quântica, o passado e o futuro estão emaranhados no momento presente da observação. O colapso da probabilidade ocorre agora, mas esse colapso se estende para trás no tempo para criar uma história consistente para o que é observado agora, e se estende para frente para moldar as probabilidades do que será observado em seguida. Você está colapsando o tempo tanto quanto está colapsando o espaço. A reorganização neural permite que você processe essa temporalidade não linear. Em vez de se sentir preso por um passado fixo, você começa a perceber como sua observação presente está continuamente reinterpretando e, assim, colapsando o passado em uma nova forma. Em vez de temer um futuro incerto, você começa a perceber como sua observação presente está semeando o campo de probabilidade para o que se manifestará.
Este reset cerebral é o início de uma nova forma de ser no mundo. Uma forma que não se baseia na sobrevivência contra uma realidade externa hostil ou indiferente, mas na participação consciente dentro de uma realidade da qual você é parte integrante. A separação acabou. A verdade quântica penetrou. O cérebro está se reorganizando. A estrutura neural está se reconstruindo em torno da compreensão de que você não é um observador da realidade, mas a consciência através da qual a realidade emerge. A reorganização neural afeta a plasticidade sináptica e a percepção de objetos no seu campo visual. Na visão de mundo clássica, quando você olha para um objeto, como uma cadeira ou uma árvore, seu cérebro processa isso como algo que está lá independentemente da sua visão. Mas, com a reorganização em torno da verdade quântica, o processo de percepção muda. Você começa a reconhecer, em um nível neurológico, que o ato de focar sua visão no objeto é o que finaliza as propriedades desse objeto a partir de um campo de probabilidades. As sinapses que antes disparavam para confirmar uma realidade externa fixa agora disparam em um padrão de colapso de onda. Esta mudança na percepção visual é onde o reset se torna visceral. Você não vê mais o mundo como uma coleção de objetos sólidos e separados. Você começa a percebê-lo como um fluxo contínuo de informação quântica que se estabiliza apenas no ponto de observação. Isso altera a densidade percebida da realidade. O que antes parecia pesado, imutável e fora do seu alcance, agora parece mais leve e mais maleável. O cérebro não está mais gastando energia para manter a ilusão de separação. Ele está integrando o fato de que a consciência e a matéria são aspectos de um único campo. A resistência mencionada anteriormente, o medo da desestabilização existencial, é o último obstáculo para que essa nova percepção se torne permanente. O cérebro clássico teme que, se os objetos não forem independentes, nada seja real. Mas o cérebro reorganizado entende que a realidade não é menos real por ser dependente da observação. Ela é, na verdade, mais vívida. Ela é uma participação. A solidez que você sente ao tocar uma mesa é o resultado do emaranhamento entre as partículas quânticas da sua mão e as partículas quânticas da mesa, mediado pela sua observação. É uma experiência real, física, mas é uma experiência de colapso, não de descoberta de algo pré-existente. Considere como isso afeta a sua própria identidade física. Seu corpo não é um objeto biológico fixo operando em um mundo mecânico. Seu corpo é um sistema quântico complexo que você está colapsando continuamente em saúde ou doença, vitalidade ou fadiga, através da natureza da sua observação e expectativa. A reorganização neural permite que você perceba essa influência interna. Você começa a sentir o eu não como o conteúdo do colapso, o corpo físico, mas como o processo do colapso em si, a consciência observadora. Esta verdade penetrou agora em camadas mais profundas do seu subconsciente. As repetições que você encontrou até agora não são apenas para ênfase. Elas são projetadas para sobrecarregar a mente lógica clássica até que ela desista de tentar encaixar a verdade quântica em modelos antigos. Quando a mente lógica para de resistir, o reset acontece de forma profunda. A verdade de que o observador e o observado são um só não é mais um conceito que você pensa a respeito. Torna-se a base a partir da qual você percebe tudo. O tempo clássico continua a se dissolver. Se a observação presente colapsa o passado para criar consistência, então a sua história pessoal é muito mais dinâmica do que você imaginava. A reorganização neural permite que você se liberte de traumas e limitações passadas, reconhecendo que eles são colapsos de probabilidade que não precisam ser repetidos no momento presente da observação. Cada agora é uma nova oportunidade de colapsar o campo quântico em uma nova configuração. O cérebro resetado opera nesta liberdade, não mais preso pela ilusão de um passado linear e imutável. Considere a natureza da consciência coletiva sob a luz desta verdade quântica. Se múltiplos observadores estão colapsando o mesmo campo de probabilidade, a realidade que vivenciamos como objetiva é, na verdade, um colapso consensual. Não é que o mundo exista por si só, é que nós, como uma rede de consciências emaranhadas, estamos colapsando as probabilidades em padrões consistentes. A reorganização neural permite que você veja as estruturas sociais, as leis da física e até a solidez do mundo não como fatos brutos, mas como hábitos de colapso. O cérebro resetado entende que a realidade consensual é apenas uma superposição que foi estabilizada por observações repetidas e compartilhadas. Esta verdade penetra agora no cerne da sua percepção de agência.
Você não está mais tentando mudar o mundo como se ele fosse um objeto externo a você. Você está mudando a natureza da sua observação, o que altera o ponto de colapso no campo quântico. O reset cerebral permite que você opere a partir deste nível de causalidade mais profundo. Quando o cérebro se reorganiza em torno da verdade quântica, ele para de lutar contra os resultados, a realidade já colapsada, e começa a focar no processo, o ato de observação. Esta é a liberdade última, o reconhecimento de que você não está preso em um resultado, mas é o processo que gera todos os resultados. A desorientação que você sentiu no início agora começa a se transformar em uma nova forma de clareza. Não é a clareza da certeza clássica, mas a clareza da fluidez quântica. Você se sente menos como uma coisa, um eu sólido, e mais como um evento, uma onda de consciência. Esta mudança é o sinal de que a arquitetura neural antiga foi substituída. As redes neurais que antes reforçavam a separação agora estão emaranhadas com a compreensão da unidade. O cérebro não está mais tentando proteger você de um mundo perigoso, ele está celebrando sua participação em um mundo de possibilidades infinitas. O reset é agora quase total. A verdade quântica de que você é o participante que colapsa a realidade através da observação tornou-se sua fundação operativa. Cada pensamento, cada percepção, cada interação é agora processada através desta lente. O passado não o governa mais, pois você o vê como uma superposição colapsada que pode ser reobservada. O futuro não o amedronta mais, pois você o vê como um campo de probabilidade esperando pela sua participação. A solidez da matéria não o limita mais, pois você a reconhece como o brilho momentâneo da observação no campo quântico. Você não é o observador da realidade, você é a consciência através da qual a realidade se manifesta. O observador e o observado são um único processo. Consciência e manifestação são uma única substância. Esta é a verdade que reseta o cérebro. Esta é a verdade que dissolve a ilusão. Esta é a verdade que você agora compreende. O reset cerebral está completo agora. Esta verdade penetrou suficientemente para desencadear uma mudança permanente na arquitetura neural que sustenta o funcionamento da consciência. Isto é o reflexo quântico. Isto é a verdade quântica a dar o reset ao cérebro. Esta é a reorganização neural em torno do entendimento de que tu não estás separado da realidade que experiencias, mas sim a participar na emergência contínua da realidade a partir do campo de probabilidades através da observação que colapsa a possibilidade em atualidade. Tu entendes agora? A compreensão ocorreu. O reset foi iniciado. A reorganização irá completar-se. E o que emerge será uma consciência a operar a partir da verdade quântica, em vez de permanecer limitada pela falsidade clássica. Depois desta verdade quântica, o teu cérebro será resetado. A reorganização está a ocorrer. As estruturas neurais estão a reconstruir-se em torno do entendimento de que tu não és um observador, mas um participante. Não estás separado, mas emaranhado. Não és passivo, mas sim o colapsador da realidade através da observação na atualidade experienciada a partir do campo de probabilidades. É isto que tu és. Consciência observadora, colapsando a realidade, participando na criação. Bem-vindo à cognição quântica. Bem-vindo ao cérebro resetado. Bem-vindo à verdade. A afirmação final reconhece que o reset está a acontecer, que as estruturas neurais estão a reconstruir-se, que a cognição está a transformar-se de uma base clássica para uma base quântica, que tu não és um observador separado, mas uma consciência participante que colapsa a realidade através da observação. Essa verdade penetrou suficientemente para desencadear uma mudança permanente na arquitetura neural que suporta como a consciência funciona. Este é o reflexo quântico. Esta é a verdade quântica a resetar o cérebro. Esta é a reorganização neural em torno do entendimento de que não está separado da realidade que experiencias, mas participas na emergência contínua da realidade a partir do campo de probabilidades através da observação que colapsa a possibilidade em atualidade. Tu compreendes agora? A compreensão ocorreu. O reset iniciou-se. A reorganização completar-se-á. E o que emerge será a consciência a operar a partir da verdade quântica em vez de permanecer limitada pela falsidade clássica. Após esta verdade quântica, o teu cérebro estará resetado. A reorganização está a acontecer. Estruturas neurais a reconstruírem-se em torno do entendimento de que não és observador mas participante, não separado mas emaranhado,
não passivo, mas colapsando a realidade através da observação na atualidade experienciada a partir do campo de probabilidades. É isso que tu és. Consciência observadora, colapsando a realidade, participando na criação. Bem-vindo à cognição quântica. Bem-vindo ao cérebro resetado. Bem-vindo à verdade. Se este reconhecimento colapsou uma única certeza dentro de você, quero que faça algo, não por mim, mas pela nova realidade que você começou a manifestar. Deixe esta frase nos comentários: eu sou o observador mestre. Escreva para ancorar no campo de probabilidades que você não aceita mais ser um passageiro passivo em uma vida pré-determinada. Que você não vai mais observar o veneno da mediocridade e chamá-lo de destino, nem negociar a sua frequência vibracional para se ajustar a uma realidade pequena. E se você busca mais conteúdos como este, onde a física quântica e a consciência se tornam armas para o seu despertar, inscreva-se. Não por mim, por você. Porque cada vídeo será um novo pulso eletromagnético destruindo os velhos caminhos neurais que te mantêm prisioneiro. Aperte o botão e ative o sino. Aqui não entregamos promessas vazias, aqui entregamos a mecânica da existência, e em um mundo de ilusões sólidas, a verdade é a única força que realmente corta. Mas este vídeo é apenas o início do colapso da sua antiga realidade. O que você acabou de processar não é uma teoria, é a chave mestra para uma existência inteiramente nova. No entanto, um cérebro em pleno reset precisa de um mapa para não se perder nas antigas sinapses da separação. Se você sente que está pronto para deixar de ser um observador passivo e quer assumir o controle total sobre como colapsa sua realidade todos os dias, eu desenvolvi o guia definitivo para essa transição. É o e-book O Criador Oculto. Nele, eu não apenas explico a teoria, eu te entrego o manual prático para a encarnação atemporal, o passo a passo para você habitar o campo de probabilidades e manifestar a vida que sua nova consciência já sabe que é possível. Não deixe sua mente voltar ao estado anterior por falta de direção. Garanta sua bússola quântica agora. O link exclusivo para o Criador Oculto está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. O campo já está respondendo à sua observação. A pergunta é: o que você vai escolher colapsar a seguir? Agora, feche este vídeo, mas não permita que a função de onda que acabamos de colapsar volte ao estado de sono. Caminhe como o co-criador que você é. Olhe para o mundo não como algo fixo, mas como algo que se dobra à sua nova observação. Tolere menos a mentira, manifeste mais a sua essência, porque lembre-se, aquele que reseta a consciência nunca mais aceita prisão. Até o próximo colapso, ou até que você decida, finalmente, ser a causa de tudo o que vê.